Bom dia, quinto ano. Aula de língua portuguesa. Estamos no livro Aprender Sempre, volume 1, página 23. Hoje a gente vai iniciar a aula 3 e 4. Nós, então, já terminamos a aula 1. Vocês vão lá na anotação de vocês e vão fazer um ok na aula 1 e 2. Nós já terminamos. Certo? Na aula passada, nós aprendemos que através de um texto, né, a gente pega um texto, a gente pode pegar as informações daquele texto e transformar as informações desse texto em verbetes de curiosidade, né? Vamos dar uma revisada no que a gente viu na outra aula, ó. A gente fez basicamente isso aqui, que é bem importante, ó. Verbete de curiosidade começa com você sabia que, 3 pontinhos, e começa assim, ó, 3 pontinhos. De onde foi tirado esses três verbetes de curiosidade? Você sabia que é praticamente impossível saber como surgiram as brincadeiras cantadas? Esse verbete de curiosidade foi construído, foi produzido, né, desse texto aqui, ó, da Sandra Guimlet, né? A gente estudou um pouquinho da obra da Sandra Guimlet e tinha curiosidade aqui dessa escultura que ela fez, certo? A gente pegou essa informação do texto. Curiosidade, é quase impossível localizar o surgimento dos brinquedos cantados. E transformamos num verbete de curiosidade. Você sabia que é praticamente impossível saber como surgiram as brincadeiras cantadas? Ah, tem que terminar com um ponto de interrogação, né? Ótimo, e a gente montou o nosso próprio verbete de curiosidade usando um pequeno trecho do texto. Na aula 2, a aula 2 acabou. A aula 3 e 4, ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. Poxa, o que isso tem a ver com brinquedos, né? Sabia que a gente pode preservar o planeta e brincar ao mesmo tempo? Parece que não tem a ver com a nossa sequência didática. Tem sim. Mas primeiro, vamos falar sobre isso daqui. O que é notícia? Onde a gente encontra notícia? Em revistas, jornais, né? Notícia é algo que já aconteceu e que as pessoas fazem, elaboram um texto contando como esse fato aconteceu. A gente vai ler uma notícia, então. Nessa aula, a gente vai ler uma notícia e a gente vai poder elaborar verbetes de curiosidade com essa notícia. Na aula passada, a gente usou um texto de uma artista plástica, de uma obra de uma artista plástica. Hoje, a gente vai usar uma notícia para construir um verbete, para produzir um verbete de curiosidade. Entendi, professora. A gente pode pegar alguns tipos de texto, pegar as informações desse texto e transformá-las em verbetes de curiosidade? Isso mesmo. É isso que a gente está aprendendo a fazer aqui nessa sequência didática. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos do texto notícia. Vamos ler a notícia cujo título é Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Esse é o título da notícia. O que vocês acham? O que vocês acham que será o assunto da notícia? Alguém sabe o que é gincana? Gincana é uma disputa, né? É uma competição, é um tipo de competição, na maioria das vezes recreativa, né? Que tem o objetivo pôr à prova as habilidades de quem está competindo, né? De 2 ou mais equipes, certo? A gincana. A gente faz gincana na escola também, né? Geralmente uma sala contra a outra, um grupo contra outro, certo? Para fazer alguma atividade onde eles estão competindo. Essa gincana é para refletir. O que é refletir?
pensar, né? Pensar com as crianças sobre o consumo de plástico. O que é consumo? Eu como plástico? Não, né? Não é no consumo no sentido de comer plástico. Consumo é de comprar coisas feitas de plástico, ter coisas feitas de plástico. Estamos só pensando aqui, não precisam escrever nada aí no livro, tudo bem? Estamos conversando, estamos pensando sobre esses assuntos. Bom, com esse título aqui, quem vocês acham que seriam os leitores dessa notícia? Por quê? Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Bom, aparece a palavra crianças, eu acho que pode ser direcionado para as crianças, né? Os leitores podem ser as crianças. Mas se está falando de crianças, eu acho que a notícia, né, é direcionada aos leitores adultos também, aos pais, né? Então a gente pode colocar a crianças e adultos, né? Porque a gente tem que pensar sobre o consumo de plástico no mundo, sim. Durante a leitura, você poderá destacar, usando uma caneta marca-texto ou lápis de cor, pontos que chamam a sua atenção. Em seguida, faremos uma roda de conversa e os pontos levantados e então conversaremos sobre a temática abordada. Sempre agora, daqui para frente, quinto ano, até o resto da sua vida escolar. Vocês têm que aprender a destacar no texto as partes importantes, as partes que chamaram a sua atenção no texto, né? Seria mais fácil ensinar vocês a fazerem isso se a gente estivesse em sala de aula. O que eu consigo fazer é marcar essas partes para vocês marcarem também em casa, né? Vamos ler juntos e marquem no texto as partes que a Pro marcou também, tá bom? Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Esse é o título da notícia. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com Criança e Consumo, lança gincana para toda a família refletir sobre o consumo de plástico em momento de isolamento social. Olha que apareceu, né? Confirmou a nossa ideia de que o leitor, né, dessa notícia seria a família inteira, né? E o momento é bem específico, nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social. Vamos lá. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Essa parte aqui já está em destaque, né? Vocês podem pintar também colorido, mas o fato de aparecer em destaque no texto já quer dizer que é uma parte importante do texto. Para que é essa gincana, né? Para que essa gincana foi feita? Para levar a reflexão sobre os hábitos de consumo sustentáveis. O que é reflexão? É pensar. Refletir é pensar. Eu vou pensar, eu vou elaborar ideias sobre hábitos de consumo. Hábito é uma coisa que você costuma fazer. Consumo é você comprar. Sustentável. Sustentável é que você prejudique o menos possível o meio onde você vive. Legal. Difícil nessa frase. Pensar sobre o que eu faço normalmente quando eu compro as coisas, né? Se o que eu compro, o que eu visto, sobre o que eu, né, com os brinquedos que eu brinco, se isso está adequado, né, a esse fator aqui, sustentabilidade. Será que os meus hábitos são prejudiciais à minha vida futura, ao meu planeta, ao meio ambiente ou não? Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças.
propagandas, os estímulos que a gente tem, né, nos meios de comunicação, na internet, leva a gente a querer comprar, consumir, né, objetos, coisas, certo? Será que a gente precisa? A gente tem que pensar sobre isso, né? O que a gente está comprando, o que a gente está querendo, desejando, é necessário, é bom? Explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, J.P. Amaral. Para ele, na relação entre consumo e criança, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. Por que essa notícia aqui tem a ver com a notícia, com a atividade da aula passada, atividade 1? Eu pedi para cada um escrever, né? O brinquedo favorito, se ganhou brinquedo, se tem brinquedo colecionável. E aí tinha uma pergunta assim: do que é feito o brinquedo? Muitas crianças responderam. E a maior parte de vocês respondeu que o brinquedo que ganhou era de plástico. As crianças consomem, as crianças têm muitos objetos feitos de plástico, né? Mas esses objetos, eles precisam ser de plástico? E nós precisamos mesmo oferecer para as crianças esses objetos? Vamos continuar aqui nossa notícia. Desculpem. E como falar sobre hábitos de consumo sustentável com as crianças de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com a Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família. Essa gincana, então, tem o objetivo, né, de passar para as crianças, de falar para as crianças os hábitos saudáveis, né, os hábitos de consumo sustentáveis, né. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ele acabar. Quando ela acabar, né, a pandemia acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento. Reflete Vitor Pinheiro, responsável por campanhas da PNUMA. Certo, tem essa gincana tem o objetivo de fazerem as crianças pensarem, né, aprenderem hábitos sustentáveis em relação ao consumo de plástico, certo? O primeiro desafio da gincana, olha aqui, ó, está em destaque. O primeiro desafio foi em 14 de abril e pedir para os participantes encontrarem plástico oculto, plástico escondido na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. Será que esses produtos que a gente usa para beleza, para higiene, né? Shampoo, sabonete, pasta de dente, maquiagem, protetor solar, hidratante, essas coisas. Será que tem plástico nessas coisas? A segunda etapa, lançada... Olha, o que eu fiz aqui? Eu destaquei essa parte aqui, né? A segunda etapa, lançada em 24 de abril, propõe o desafio das crianças identificarem o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Interessantíssimo, né? Então, a segunda etapa, o segundo desafio aí foi que as crianças descobrissem, né, identificassem o plástico nas coisas que tem no dia a dia, principalmente nos seus brinquedos. Quanto tempo, né, esses brinquedos, esses objetos de plásticos permanecem no planeta Terra? O terceiro desafio da gincana, lançado em 8 de maio, indica que você encontra o plástico até onde talvez você nunca imaginou estar, nas roupas. Também destaquei aí, façam um destaque aí no texto de vocês. Os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como algodão, e sintética, como diversos tipos de plástico. O grande problema é que a cada lavagem, uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água, e de tão pequenas acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidos com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles.
Que triste, né? Então, as coisas que a gente usa e que a gente faz acabam prejudicando os animais, né? Tudo que a gente faz, mesmo que um pouquinho só, quando junta todo mundo fazendo, prejudica o meio ambiente, a natureza, as plantas, os animais, enfim. Consumo excessivo de plástico e impacto ambiental. Será que o plástico faz mal mesmo para o meio ambiente? Para as plantas, para os animais? Talvez você não saiba, mas o plástico descartado no dia a dia contamina o solo, a água e os animais. Acabei de falar isso, né? Com isso, contaminam também as pessoas. Ah, então não é só água, solo, animais e plantas, né? Contamina a gente. A gente ingere em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Olha que informação curiosa. Marquem aí no texto. O impacto de toda essa contaminação é a morte dos plânctons, animais marinhos e diversos e também de aves, desequilibrando os ecossistemas do planeta. Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. Vamos pensar, eu acho que as crianças, o que eles querem dizer aqui nessa notícia é que as crianças são estimuladas a querer coisas de plástico e querem consumir muito. E além de consumir muito, descarte é quando você joga fora as coisas, né? Você usa um pouquinho e já joga fora. Descarte desenfreado. Desenfreado é sem freio. Bom, foi tirado, né, desse site aqui, tá bom? É da internet. Depois que a gente fez essa leitura e marcou no texto essas partes importantes do texto, vamos aqui para a terceira etapa, terceira questão. Compreendendo o texto e elaborando verbetes de curiosidade. Se a gente vai elaborar verbetes de curiosidade, foi muito bom a gente ter marcado algumas coisas aqui, né? Ter grifado algumas informações, porque a gente aprendeu que para fazer um verbete de curiosidade, eu posso pegar no texto alguma informação curiosa, interessante, e transformá-la num verbete de curiosidade do tipo, você sabia que? Né? Vamos lá, eu vou ajudar vocês a fazer a questão A, B, vamos tocando. Questão A da questão, item A da questão 3. Qual é o tema central da notícia? Como é que a gente faz para saber o tema? Do que está falando essa notícia? Do que vocês acham que é? Tema central é o consumo de plástico, né? Consumo de plástico. Ó, plástico, hábitos de consumo, consumo de plástico, né? Ela aparece muito aí. Encontro plástico descartado. O tema central da notícia é consumo de plástico. Certo? Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure no dicionário. Refletir, oculto, equivalente e desenfreado. Eu já falei um pouquinho do que significa essas palavras enquanto eu estava lendo a notícia. Vocês vão ter que voltar no texto, procurar a frase onde está escrito refletir. Vamos lá. Refletir. Tá aqui, ó. Reflexão, refletir. Eu expliquei várias vezes, né? Para ele, na relação entre consumo e criança, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. Qual é o significado de refletir? Qual é um sinônimo de refletir? É momento de pensar se realmente precisa estar. Eu consigo, né, dar um significado para a palavra de acordo com a frase. Então, eu vou aqui na questão A, na questão B, refletir. Pensar. Vou para a segunda palavra, oculto. Onde será que está a palavra oculto no texto? Achei, aqui, ó.
primeiro desafio, lançado em 14 de abril, pede para os participantes encontrarem o plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos de higiene pessoal. Quem aqui já brincou na família de amigo oculto ou amigo secreto? Amigo oculto é aquele que você não consegue saber quem que é. Plástico escondido. Plástico escondido na composição de diversos produtos. Oculto quer dizer escondido. Nossa, Pro, você já fez 2. Então, eu já fiz 2, agora vocês façam sozinhos esses 2. Equivalente e desenfreado. Se vocês não conseguirem descobrir o significado de acordo com a frase, procurem no dicionário. Palavra equivalente está aqui no finalzinho, né? E desenfreado está aqui no finalzinho também. Vocês vão fazer sozinhos. Letra C. Como a pesquisa que se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Quem é que lembra a primeira aula? Atividade 1 da primeira aula. Tinham várias perguntas, né? E vocês foram escrevendo. Vamos voltar lá? Opa! Qual é o seu brinquedo favorito? Você possui algum brinquedo colecionável? Quanto foi que você comprou ou ganhou o último brinquedo? Do que é feito? Olha aqui. Metal, madeira ou plástico? Certo? Como é que se relaciona essa gincana, né? Esse texto da gincana com essa atividade 1 aqui que vocês responderam no livro? Nos faz pensar, né? Faz vocês pensarem sobre os brinquedos, sobre do que eles são feitos e o que eu faço com os brinquedos, né? Ixi, eu vou ter que escrever tudo isso aqui? Sim, escrevam com as próprias palavras, né? Nós falamos de brinquedo, falamos do que ele é feito. A notícia também fala sobre isso, né? Sobre brinquedo, do que é feito e o que se faz com esses brinquedos, né? Depois. Questão D. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. Precisa ler bastante, né? Ler de novo para conseguir fazer V de verdadeiro, F de falso. Vou ler aqui com vocês e vamos fazendo as 5 rapidamente. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Verdadeiro ou falso? Tic-tac, tic-tac. Verdadeiro, né? Onde eu encontro essa informação? No começo do texto, né? A pandemia provocada pela Covid mudou a vida das pessoas, né? Impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. É fácil saber, né, Pro? É só eu dar uma olhadinha no texto, então, de novo. Eu acho aquela parte e vejo se é verdadeiro ou se é falso. Exatamente. Primeira afirmação aí, então, é verdadeiro. Então, escrevam V de verdadeiro. Façam isso agora com as demais. Vão ler e vocês vão pensar aí se vão marcar verdadeiro ou falso. O plástico está por toda parte e é realmente assim que deve ser. O texto fala isso? Essa notícia fala isso? Verdadeiro ou falso? Marquem aqui. Podemos encontrar plásticos em muitos objetos. Entretanto, não há plásticos nas roupas que usamos. Verdadeiro ou falso? Tem um parágrafo que fala isso, né? Que encontramos plásticos em lugares que a gente nem imagina. Quem lembra? Tic-tac, verdadeiro ou falso? Marquem aqui. O plástico decompõe-se facilmente na natureza e não traz impactos ambientais. Ai, ai, ai. Será? Eu acho que o texto está falando exatamente tudo ao contrário que está escrito nessa frase. O texto fala inteirinho que o plástico é prejudicial ao meio ambiente, né? Inclusive para nós seres humanos. Falso.
As pessoas ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Vocês vão achar essa frase aqui mais para o final do texto e vão descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Marquem V ou F. Mas já dei bastante dica aqui da questão D, né? Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? Essa tá bem fácil, né? E essa vai ser a nossa última questão de hoje, tá bom? A gincana foi dividida em 3 etapas, que estão destacadas no texto. Primeiro desafio, segunda etapa e terceiro desafio. Vocês vão escrever aí na questão E, né, as três etapas e o que elas estão pedindo em cada etapa. Combinado? Amanhã a gente vai fazer a letra F e a letra G. Certo? Até hoje vocês vão fazer até a letra E. Já sabem, dúvidas, se precisarem de ajuda para reler, encontrar informações no texto, é só chamar a professora. Um beijo.